Você tem orado a Deus todos os dias, tem colocado Deus na sua rotina. Mas tu sabia que a palavra de hoje mostra que se não for de coração, tudo isso pode desmoronar? Vamos juntas meditar a palavra dele que encontra-se em Mateus 7, de 21, 24 até 27. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nos diz assim, ó. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve as minhas palavras e não a põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Buscar, irmã, a catequese no Instagram, no TikTok, no Facebook, de uma forma rasa, apenas alguns segundos, apenas no YouTube, não ter uma intimidade com a palavra, não pegar a palavra ou deixar ela apenas aberta no Salmo 90 aí na tua estante e não ter uma intimidade com ela. Isso faz com que a nossa vida não tenha uma experiência concreta e verdadeira com a palavra. A palavra de Deus, quando a gente escuta, a escuta não é apenas parar e ouvir a palavra. Na palavra de Deus, a escuta quer dizer obedecer. Quando a palavra de Deus fala que nós vamos ouvir a palavra de Deus quer dizer obedecer. E a palavra de Deus hoje, obedecer a palavra de Deus hoje, ela é muito clara pra gente. A gente precisa escolher viver a palavra de Deus, construir a palavra de Deus hoje sobre a rocha e não construir a nossa casa, a palavra de Deus sobre a areia. Se vocês não sabem, eu vou contar. O meu pai, ele é mestre de obra, ele mexe com obra. E ele sempre diz que se você construir alguma coisa, se você construir uma casa, se você construir um edifício, no lugar certo, no terreno certo, quanto melhor o alicerce, quanto mais fundo, maior o prédio você pode fazer. O que isso quer dizer? Se você construir de uma forma firme, se você construir de uma forma boa, se você construir o quanto mais fundo você for na palavra, o quanto mais o seu coração estiver aberto, o quanto mais profundo, o quanto mais você entender, o quanto mais você aprofundar e pedir o Espírito Santo para entender a palavra de Deus, mais fundo você vai e mais longe, mais alto em Deus você vai alcançar os prodígios e as promessas de Deus na tua vida. Irmã, as promessas de Deus na tua vida se cumprem por meio da palavra, por meio da oração. E Deus não quer desmoronar a tua casa. Deus não quer que a tua casa seja desmoronada com o vento. E o vento vai vir. A nossa vida vai acontecer o vento, as turbulências, as dificuldades, as brigas. Vai acontecer as desavenças. De repente com o sócio, de repente com a herança da família, de repente com o filho, com os irmãos, com o marido, vai acontecer as desavenças, mas
Não tenha medo de ir fundo na palavra de Deus, de obedecer a palavra de Deus, de transformar a tua vida na rocha, no poder do Espírito Santo, para que, sim, e cada vez indo mais fundo e mais alto em Deus, você se certifique de que Ele mesmo já está te abençoando, que Ele mesmo nos ajude a permanecer firme no caminho dele, nessa bem-aventurança, que Ele nos ajude e nos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.